Algum tempo atrás, li uma passagem da Palavra de Deus que dizia: bajular, puxar o saco, dizer o que você acha que as pessoas queiram ouvir. É provável que todos conheçam o significado literal dessas palavras. E as pessoas que fazem isso também são comuns. Bajular, puxar o saco, dizer o que você acha que as pessoas queiram ouvir. Na maioria das vezes, esse modo de falar pretende ganhar o favor ou elogio das pessoas ou colher algum tipo de benefício. Esse é o modo de falar dos bajuladores que mais se vê, e é justo dizer que tais coisas se manifestam em toda a humanidade corrupta, em medida maior ou menor, e conta como um dos modos de fala de filosofias satânicas. Na época, quando eu li as palavras de Deus que revelavam tais pessoas, eu não as aplicava a mim mesma. Tais pessoas me enojavam e eu não gostava delas, nem queria passar tempo com elas. Eu achava que era melhor do que elas. Inesperadamente, quando os fatos me revelaram, eu vi que, em prol de meus interesses, eu agradava e bajulava e dizia coisas agradáveis, o que também é muito astuto e enganoso. Alguns dias atrás, participei de uma reunião de grupo. Depois da reunião, o líder me enviou uma mensagem perguntando sobre a comunhão do irmão Zhang. Ao ler a mensagem, fiquei um pouco nervosa. Por que o líder está me fazendo essa pergunta? Como eu devo responder? Se eu responder errado, o que o líder pensará de mim? Ele achará que não sei discernir se outras pessoas sabem comungar bem, que eu tenho calibre pobre e nenhuma experiência prática? O líder voltará a confiar em mim e me usará em funções importantes no futuro? Posso até perder minha posição como líder de grupo. Para manter minha imagem e posição e levá-lo a pensar que eu sabia discernir as coisas, comecei a me perguntar o que ele queria dizer. Já que tinha perguntado, ele devia achar que havia algum problema com a comunhão do irmão Zhang. Então, como eu poderia obter a aprovação da liderança? Na verdade, senti que, embora um pouco da comunhão do irmão Zhang fosse doutrina, em alguns pontos era prática. Mas eu temia não estar vendo as coisas corretamente. Por isso não contei ao líder meus pensamentos verdadeiros. Em vez disso, eu disse: o irmão Zhang comungou muita doutrina vazia. Meu líder respondeu: muito daquilo que ele disse era doutrina. Lembre-o e ajude-o mais no futuro. Depois de ler a resposta do líder, pensei: felizmente, eu não expressei meus pensamentos reais. Eu não teria passado uma boa impressão. Meu líder teria me enxergado por inteiro. Logo depois disso, participei de outra reunião de grupos. Depois da reunião, o líder me enviou uma mensagem perguntando: o que você achou da comunhão da irmã Liu? Quando vi a mensagem, fiquei um pouco perplexa. Minha mente tinha vagado durante a reunião e eu não tinha ouvido a comunhão dela. Como eu devia responder? Se fosse honesta, o que o líder pensaria de mim? Lembrei-me de ter ouvido o líder dizer antes que a irmã Liu falava muita doutrina. Estaria então o líder pedindo que eu confirmasse o problema?
Da última vez, o líder me perguntou por que ele achava que o irmão Zhang falava doutrina. Poderia ser a mesma razão dessa vez. Então respondi: em sua comunhão, não ouvi que autoconhecimento ela possui, nem quais das suas opiniões mudaram. Depois de ler minha resposta, o líder não disse nada. Eu não consegui me acalmar e comecei a me perguntar: o líder ficou insatisfeito com a minha resposta? Eu respondi incorretamente? Se o fiz, o líder pensará que tenho calibre baixo? Nesses dias, isso perturbou meus pensamentos de tempo em tempo. Alguns dias depois, durante uma reunião, li uma passagem das palavras de Deus que perfurou meu coração. As palavras de Deus dizem: as pessoas enganadoras que agem de um modo na frente dos outros e de outro modo pelas costas, não estão dispostas a serem aperfeiçoadas. São todas filhas da perdição e da destruição. Pertencem não a Deus, mas a Satanás. Não são o tipo de pessoas escolhidas por Deus. Eu tive que pensar naquilo que tinha acontecido no outro dia, quando o líder perguntou o que eu achara da comunhão do irmão e da irmã. Eu não ousei expressar minha opinião real, pois temia que uma resposta incorreta afetaria minha imagem e meu status no coração do líder. Então respondi de modo enganoso. Eu adivinhei o que meu líder pensava. Então tentei responder de um jeito que condizia a ele. Achei que eu cometeria menos erros assim, que ele não me enxergaria e que minha posição estaria mais segura. Achei que era esperta enganando meu líder e escondendo meus pensamentos. Mas Deus vê tudo. Deus viu claramente meus truques e intenções enganosas, e Deus os condenou. Quanto mais contemplava as palavras de Deus, com mais medo eu ficava. Perguntei-me como meus pensamentos podiam ser tão desprezíveis. Também me lembrei de como Deus revelou as manifestações dos anticristos, de bajular, puxar o saco, dizer o que você acha que as pessoas queiram ouvir. Então encontrei um vídeo de leitura da Palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: os anticristos são cegos a Deus. Ele não tem nenhum lugar no coração deles. Quando encontram Cristo, eles não o tratam como diferente de uma pessoa comum. Leem constantemente a sua expressão e seu tom. Mudam de opinião de acordo com a situação. Nunca dizem o que realmente está acontecendo. Nunca são sinceros. Só falam palavras e doutrinas vazias. Tentam enganar e enrolar o Deus real que está diante de seus olhos. Eles não têm o menor temor de Deus. São totalmente incapazes de falar a Deus de coração, de dizer qualquer coisa real. Falam como uma cobra rasteja, de modo sinuoso e indireto. O modo e a direção de suas palavras são como uma trepadeira que sobe uma estaca. Quando você diz que alguém é de bom calibre e deveria ser promovido, eles falam imediatamente sobre como ele é bom e sobre o que se manifesta e revela nele. E se você diz que alguém é mau, eles se apressam em falar sobre como ele é mau e maligno, sobre como causa perturbações e interrupções na igreja. Quando você deseja saber a verdade sobre algo, eles nada têm a dizer. Tergiversam, esperando que você chegue a uma conclusão.
prestando atenção no significado das suas palavras, para que possam lhe dizer aquilo que você quer ouvir. Tudo o que dizem é bajulação, adulação e obsequiosidade. Nenhuma palavra verdadeira sai de sua boca. Deus ama pessoas honestas, mas Ele odeia pessoas enganadoras e astutas. Se você agir como uma pessoa traiçoeira e tentar enganar, será que Deus não odiará você? Será que a casa de Deus simplesmente permitirá que você se safe? Mais cedo ou mais tarde, você será responsabilizado. Deus gosta de pessoas honestas e não gosta de pessoas traiçoeiras. Todos devem entender isso claramente e deixar de ser confusos e de fazer coisas tolas. A ignorância momentânea é compreensível, mas a recusa de aceitar a verdade é uma recusa obstinada de mudar. Pessoas honestas conseguem assumir responsabilidade. Não consideram os seus próprios ganhos e perdas, mas protegem o trabalho e os interesses da casa de Deus. Tem um coração bondoso e honesto, que é como uma tigela de água clara que permite ver o fundo com um único olhar. Há também transparência nas suas ações. Uma pessoa enganosa sempre trapaceia, sempre disfarça as coisas, encobre-se e se disfarça tão bem que ninguém consegue perceber como realmente ela é. As pessoas não conseguem perceber seus pensamentos íntimos, mas Deus consegue ver as coisas mais profundas no seu coração. Se Deus ver que você não é uma pessoa honesta, que é astuto, que nunca aceita a verdade, que está sempre tentando enganá-lo e que não entrega seu coração a Ele, então Deus não o amará. Ele o odiará e abandonará você. Todos os que prosperam entre os incrédulos, pessoas eloquentes e espertas, que tipo de pessoa é esse? Isso está claro para vocês? Qual é a essência dessas pessoas? Pode-se dizer que todas elas são extraordinariamente sagazes, são extremamente astutas e escorregadias. São o verdadeiro diabo Satanás. Deus poderia salvar alguém assim? Deus odeia os demônios mais que tudo. Pessoas que são astutas e sorrateiras. De forma alguma, Deus salvará tais pessoas. Então, não importa o que façam, não sejam esse tipo de pessoa. Aqueles que estão sempre vigilantes e consideram todos os ângulos em sua fala, que veem para que lado sopra o vento e são enganosos no tratamento dos assuntos, eu lhe digo, tais pessoas são as que Deus mais odeia. Pessoas assim estão fora do alcance da redenção. Quando as pessoas são astutas e sorrateiras, por mais simpático que seja o que dizem, isso continua sendo mentira enganosa. Quanto mais simpáticas as suas palavras, mais elas são o diabo Satanás. Portanto, esse é exatamente o tipo de pessoa que Deus mais despreza. O que vocês acham? As pessoas que são astutas, boas em mentir, boas de lábia, elas poderiam receber a obra do Espírito Santo? Elas poderiam receber a iluminação e o esclarecimento do Espírito Santo? De forma alguma. Qual é a atitude de Deus em relação às pessoas que são astutas e sorrateiras? Ele as despreza. Ele as deixa de lado e não lhes dá atenção. Ele as considera como pertencendo à classe dos animais. Aos olhos de Deus, tais pessoas estão meramente usando pele humana. Em essência,
são da mesma espécie que o diabo Satanás. São cadáveres ambulantes, e Deus nunca as salvaria. As palavras de Deus me mostraram que os anticristos têm um caráter particularmente maligno. A fim de alcançar seus objetivos, até na presença de Cristo, eles adulam e tentam sentir a atmosfera e acreditam que Cristo não enxergará seus truques, que eles podem enganá-lo. Portanto, ousam enganar Deus e tratar Deus como um ser humano. Essa atitude em relação a Deus é repugnante e detestável para Deus. Embora eu não estivesse em contato direto com Cristo, o caráter que eu expus era igual ao do anticristo. Meu líder perguntou o que eu pensava sobre a comunhão do irmão e da irmã, o que era uma pergunta muito comum, e eu podia dizer o que eu pensava. Mas eu compliquei as coisas, e minha mente ficou dando voltas e reviravoltas. Perguntei-me se o líder estaria testando o meu discernimento, e temi que, se eu cometesse um erro, ele me desprezaria e não me valorizaria, nem cultivaria mais. A fim de manter imagem e posição em seu coração, escondi meus pensamentos verdadeiros e tentei dizer o que ele pensava. Meu comportamento era igual ao que as palavras de Deus revelam, como uma cobra escorregadia e uma trepadeira de melão que dá voltas e se retorce. Eu tratava e convivia com as pessoas desse jeito, para enganá-las e brincar com elas. Eu era particularmente astuta e complicada. E quando vi essas palavras, não foi como se não soubesse. Eu falava após refletir e calcular. Eu fazia isso deliberadamente. Até achei que Deus não sabia dos meus truques. Então usei mentir e enganar descaradamente. Eu não tinha nem a menor reverência por Deus. Usei mentir e enganar outras pessoas. Então, se alguma vez tivesse contato com Cristo, eu enganaria Deus descaradamente e ofenderia o seu caráter. Principalmente quando li as palavras de Deus. Aos olhos de Deus, tais pessoas estão meramente usando pele humana. Em essência, são da mesma espécie que o diabo Satanás. São cadáveres ambulantes e Deus nunca as salvaria. De repente, fiquei paralisada. Deus estava revelando a minha natureza e caracterizando as minhas ações. Lembrei-me de que, quando interagia com os outros, eu tinha os meus motivos e observava suas palavras e expressões. Com líderes e obreiros, eu tentava adivinhar seus pensamentos e dizer o que eles pensavam, dizer coisas que lhes agradavam. Achava que viver assim era esperteza, pois ninguém conseguia me enxergar. Mas Deus já tinha me enxergado. Agora eu entendia finalmente por que Deus diz que Ele ama pessoas honestas e odeia pessoas enganosas. É porque o coração dos honestos é puro como água límpida. Eles tratam pessoas e Deus com honestidade e nunca escondem suas deficiências ou se disfarçam intencionalmente. Tais pessoas não têm vidas exaustivas. Os outros gostam de conviver com elas e Deus gosta delas. Mas a mente de pessoas enganosas é complexa. Ela trama e tem seus motivos em tudo.
e questões e palavras muito simples se tornam muito complicadas. As palavras e as ações das pessoas enganosas só servem para confundir e enganar os outros, para alcançar objetivos próprios. Elas vivem uma natureza demoníaca e Deus nunca salva tais pessoas. Ao pensar nisso, fiquei um pouco assustada. Vi que minha natureza era enganosa e perversa como a de Satanás. E se eu não me arrependesse, eu seria expulsa e punida por Deus. Deus é santo e justo, e todos aqueles que vivem no reino de Deus são pessoas honestas, dispostas a praticar a verdade. Uma pessoa enganosa jamais entrará no reino de Deus. Pensando nessas coisas, senti um remorso profundo e não quis mais viver segundo meus caracteres enganosos e malignos. Então orei a Deus para dizer que queria praticar ser uma pessoa honesta e me abrir e falar honestamente com todos, quem quer que fosse. Depois disso, numa reunião, eu me abri sobre minhas intenções desprezíveis e a corrupção que eu tinha manifestado nessas duas questões. Depois que fiz isso, eu me senti muito mais aliviada e à vontade. Depois, também me perguntei por que eu sempre me importava com o que o líder dizia sobre mim e por que eu conseguia mentir e ser enganosa para conquistar sua opinião boa. Um dia li na Palavra de Deus: não importa qual seja o nível de um líder ou obreiro, se vocês o adoram porque ele entende um pouco da verdade e porque ele tem alguns dons e acreditam que ele possui a realidade da verdade e pode ajudá-los, e se vocês o veneram e dependem dele em todas as coisas e tentam alcançar salvação por meio disso, então isso é tolo e ignorante da parte de vocês. E no fim, não dará em nada, pois o ponto de partida é inerentemente errado. Não importa quantas verdades alguém entenda, ninguém pode ficar no lugar de Cristo. E por mais talentosa que a pessoa seja, isso não significa que ela possui a verdade. E assim, no fim, aqueles que adoram, veneram e seguem pessoas serão excluídos. Todos eles serão condenados. Quando as pessoas acreditam em Deus, elas só podem venerar e seguir a Deus. Independentemente de sua posição na liderança, os líderes e obreiros continuam sendo pessoas comuns. Se você os vê como seus superiores imediatos, se sente que eles são superiores a você, que são mais competentes do que você e que eles deveriam conduzir você, que eles estão em todos os aspectos um degrau acima de qualquer outra pessoa, então isso está errado. É sua ilusão. Se crê em Deus e o segue, você deveria ouvir sua palavra. E se alguém fala e age corretamente e se conforma aos princípios da verdade, obedecer à verdade não está em ordem. Por que você é tão vulgar? Por que você insiste em encontrar alguém a quem você adora para seguir? Por que você gosta de ser escravo de Satanás? Em vez disso, por que não ser um servo da verdade? Isso mostra se uma pessoa tem senso e dignidade. Você deveria começar por si mesmo.
Equipe-se com verdades de vários tipos. Seja capaz de identificar as várias manifestações de diferentes assuntos e pessoas. Saiba qual é a natureza do que se manifesta em várias pessoas e que caráter se revela nelas. Aprenda a distinguir as essências de vários tipos de pessoas. Tenha clareza em relação a que tipos de pessoas cercam você, que tipo de pessoa você é e que tipo de pessoa é o seu líder. Uma vez que você consiga enxergar tudo isso claramente, você deveria ser capaz de abordar essas pessoas do jeito certo, de acordo com os princípios da verdade. Se elas forem irmãos e irmãs, você deveria encará-las com amor. E se não forem, você deveria renunciar a elas e manter sua distância. Se forem pessoas que possuem a realidade da verdade, embora você possa venerá-las, você não deveria adorá-las. Ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Só Cristo é o Deus real. Se você consegue enxergar essas coisas claramente, então você possui estatura e é improvável que você seja enganado pelos anticristos. Nem precisa temer que seja enganado pelos anticristos. A palavra de Deus revelou o meu estado. Embora eu acreditasse em Deus havia muitos anos, eu não tinha um lugar para Deus no meu coração. Eu me concentrava no poder e no status das pessoas. O que eu defendia era a filosofia de Satanás, de um alto oficial não está à altura de um gerente de mãos na massa. E eu sempre sentia que a soberania de Deus sobre mim era distante, que o líder na minha frente era aquele que decidia tudo por mim. E se eu era valorizada, cultivada e conseguia cumprir meu dever, dependia das palavras do líder. Essa não é a opinião dos incrédulos. A fim de ganhar o apreço dos líderes e manter cargos e empregos, os incrédulos agradam aos líderes em todas as coisas e os bajulam em tudo, como cachorrinhos de colo sem caráter e dignidade. Qual era a diferença entre eles e eu? A fim de obter o apreço do meu líder e preservar meu status, eu sempre queria agradá-lo e especulava e servia suas preferências. Eu me tornei a vilã que se orienta pelos outros. Em nome dos meus interesses, perdi minha dignidade humana e me tornei desumana. Na verdade, a igreja tem princípios para selecionar e cultivar pessoas, ao contrário do mundo dos incrédulos. Os incrédulos praticam: não se faz nada sem adulação e lisonja. Contanto que consigam puxar o saco de seus superiores, mesmo que não tenham talento nem conhecimento, eles podem ganhar favores e ser promovidos. Mas a verdade governa na casa de Deus. As pessoas são escolhidas e cultivadas com base nos princípios da verdade. Se você tem uma unidade boa, consegue aceitar a verdade, seu coração está voltado para Deus e você consegue proteger o trabalho da igreja. Então não importa se seu calibre é um pouco baixo. A igreja arranjará um dever apropriado para você. Se seu caráter é ruim, você não busca a verdade e só aplica truques e esquemas, mesmo que bajule o líder, você nunca terá um papel importante. Quando os irmãos discernem e enxergam você, você é desprezado e rejeitado.
Mesmo que alguns falsos líderes e anticristos contrariem os princípios e promovam aqueles que os bajulam e puxam seu saco, mais cedo ou mais tarde, eles serão revelados, de modo que nunca firmarão um pé na igreja. Quando entendi isso, eu não me preocupei mais com como o líder me via. Não importa o que as pessoas pensam de mim. E se eu posso continuar no meu dever, depende de se eu busco a verdade e cumpro bem o meu dever. Eu devia me concentrar em cumprir bem o meu dever e em buscar a verdade em meu dever para resolver meus problemas e dificuldades. Essa é a minha responsabilidade. Depois disso, busquei uma senda de prática na Palavra de Deus e encontrei essa passagem. Ser uma pessoa honesta é uma exigência que Deus faz ao homem. É uma verdade que o homem deve praticar. Quais, então, são os princípios que o homem deve observar em suas interações com Deus? Ser sincero. Esse é o princípio que deve ser seguido ao interagir com Deus. Não se engaja na prática dos incrédulos de bajular ou de adular. Deus não precisa que o homem o bajule nem adule. Basta ser sincero. E o que significa ser sincero? Como isso deveria ser colocado em prática? Simplesmente abrindo-se com Deus, sem apresentar uma fachada ou esconder algo ou guardar segredos, encontrando Deus com um coração honesto e sendo direto, sem qualquer enganação ou artifício. Isso é correto. Para ser sincero, você deve primeiro pôr de lado seus desejos pessoais. Em vez de se concentrar em como Deus o trata, diga o que está em seu coração e não pondere nem considere quais serão as consequências de suas palavras. Diga o que estiver pensando. Coloque de lado suas motivações e não diga coisas simplesmente para alcançar algum objetivo. Quando você tem muitas intenções pessoais e contaminantes, você é sempre calculista no jeito de falar e contempla. Devo falar sobre isto, mas não aquilo. Devo ter cuidado com o que digo. Direi de um jeito que me beneficie e que encubra as minhas deficiências, e causarei uma boa impressão em Deus. Você não tem motivações? Antes de você abrir a boca, sua mente se enche de pensamentos desonestos. Você corrige várias vezes o que quer dizer, de modo que, quando as palavras saem da sua boca, elas não são mais tão puras e não são nem minimamente genuínas. E contêm seus motivos próprios e os esquemas de Satanás. Não é isso que significa ser sincero. E isso é ter motivos sinistros e intenções ruins. Além disso, quando você fala, você sempre lê a expressão facial de Deus e o seu olhar. Se ele tem uma expressão positiva no rosto, você continua falando. Caso contrário, você se contém e não diz nada. Se o olhar de Deus é ruim e parece que ele não gosta do que está ouvindo, você reconsidera e diz a si mesmo: bem, eu direi algo que te interesse, que te faça feliz, de que tu gostes e que te deixe bem disposto em relação a mim.
Isso é ser sincero? Não é. Deus não gosta de pessoas que bajulam, que puxam saco, ou que dizem o que acham que Ele queira ouvir. Qual então é o tipo de pessoas de quem Deus gosta? Como Deus quer que as pessoas conversem e comunguem com Ele? Deus gosta de pessoas que são honestas e francas. Ele não precisa que você tente fazer uma leitura dele e interprete dicas que recebe dele. Ele precisa que você seja sincero e tenha um coração honesto. Ele não quer que você esconda nada ou apresente uma fachada ou pretexto no seu coração. Ele quer que o que está por fora seja igual ao que está em seu coração. A palavra de Deus mostra claramente a senda de prática. Ao interagir com Deus e com as pessoas, você deve ser franco e honesto. Não deve ter motivos pessoais e deve aceitar o escrutínio de Deus e ser uma pessoa honesta. Lembrei-me de outra passagem das palavras de Deus que diz: não muito depois de Pedro ter dito, Tu és o Filho do Deus vivo, Jesus lhe perguntou, Pedro, tu alguma vez me amaste? Pedro entendeu o que ele queria dizer e disse, Senhor, uma vez eu amei o Pai no céu, mas admito que nunca te amei. Pedro era puro e honesto. Ele não pensava em como agradar ao Senhor Jesus. Ele dizia exatamente o que pensava. O coração de Pedro era puro e transparente. E ele podia ser honesto com o Senhor Jesus. Por isso ganhou a aprovação de Deus. Quando entendi essas coisas, eu vi a senda de prática com clareza maior. E comecei a praticar ser uma pessoa honesta na minha vida. Um dia, depois de uma reunião, meu líder perguntou a 2 líderes de grupo e a mim sobre a avaliação de uma irmã. Fiquei um pouco nervosa quando ouvi isso e comecei a especular de novo. Meu líder quer uma avaliação da irmã. Então ele acha que ela tem um problema? Ele está nos pedindo. Será que quer testar nosso discernimento? Da última vez, o líder disse que essas 2 líderes de grupo tinham um calibre bom e que queria cultivá-las. Então, se eu não enxergar as coisas tão bem quanto elas, eu ainda serei valorizada e cultivada? Foi quando percebi que estava especulando e enganando de novo. Lembrei-me das palavras de Deus. Deus não gosta de pessoas que bajulam, que puxam saco, ou que dizem o que acham que Ele queira ouvir. Qual então é o tipo de pessoas de quem Deus gosta? Como Deus quer que as pessoas conversem e comunguem com Ele? Deus gosta de pessoas que são honestas e francas. Ele não precisa que você tente fazer uma leitura dele e interprete dicas que recebe dele. Ele precisa que você seja sincero e tenha um coração honesto. Ele não quer que você esconda nada ou apresente uma fachada ou pretexto no seu coração. Ele quer que o que está por fora seja igual ao que está em seu coração. Deus sonda o coração mais íntimo das pessoas e Ele observa o que eu penso e o que planejo fazer. Deus quer que sejamos pessoas honestas e digamos o que pensamos, sem disfarce, encobrimento,
nem inconsistência com nossos pensamentos. Eu tinha que praticar de acordo com as palavras de Deus e ser honesta com os outros. Então eu disse ao líder o que achava. Quando terminei, me senti muito mais à vontade e vi que praticar ser uma pessoa honesta me deixava à vontade e me deixava calma e segura. Era algo que eu nunca tinha experimentado. É assim que as pessoas devem se comportar. Graças a Deus.